Agora, articulações da política. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro garantiu que está 100% pronto para concorrer à presidência em 2026, caso seu pai, Jair Bolsonaro, lhe indique para sucedê-lo no pleito. A declaração ocorreu na maior conferência conservadora do mundo, a CEPAC, realizada em Miami neste fim de semana. Na ocasião, Eduardo ressaltou que a necessidade de continuar nos Estados Unidos para, segundo ele, lutar pela liberdade no Brasil. Depois, o parlamentar licenciado defendeu a votação da anistia e a possibilidade de Bolsonaro conseguir disputar a eleição, mas garantiu estar preparado caso essa missão seja passada, transferida a ele. Você, Mota, vou começar contigo. Eduardo Bolsonaro dizendo que está 100% pronto, preparado para concorrer à presidência. É uma sinalização? Você acha que é preciso olhar para essa resposta de outra maneira? Ou você acha que é simplesmente uma manifestação que, caso o pai delegue a ele essa responsabilidade, ele toparia aceitar disputar a presidência? Me parece que foi nesse contexto que ele fez essa afirmação. Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil, contra a sua vontade. Se pudesse, ele estaria aqui. Ninguém vai para o exílio por prazer, principalmente alguém que tem a história política que Eduardo Bolsonaro tem. E a história do mundo está cheia de políticos que, em determinado momento, tiveram que se exilar, sair do seu país e depois voltaram e assumiram posições importantes. Então, eu acho que há vários caminhos abertos para o deputado Eduardo Bolsonaro. Ser candidato à presidência da República é um deles. Ele também pode ser candidato a vice, tanto para a presidência da República quanto, por exemplo, para o governo de um estado. Pode se candidatar ao Senado. Em um país onde vigora democracia e Estado de Direito, todas essas opções deveriam estar abertas para ele. Você, Kriegner, como a gente deve interpretar o posicionamento de Eduardo Bolsonaro, a gente tem acompanhado que, paralelamente, alguns possíveis nomes que disputarão a presidência sinalizam para a possibilidade de conceder indulto ou graça a Jair Bolsonaro. Tem a ver com essa ideia de que talvez Jair Bolsonaro seja liberado pelo próximo presidente? De que maneira Eduardo poderia colaborar com esse processo? Eu penso, Caniato, que são dois processos distintos, justamente porque os motivos que levaram Eduardo a estarem nos Estados Unidos têm muito a ver com o posicionamento único e individual, né, de uma outra parte. Ou seja, essa outra parte, ela permanece no poder por mais tempo e traz aí uma atenuante. O quando é que será seguro para que Eduardo Bolsonaro volte para o Brasil sem que seja preso preventivamente, como é o caso de outras pessoas aí, e sem uma justificativa legal cabível, né? Essa é a grande questão que nós temos aqui agora. Acho difícil que ele esteja falando isso num contexto de se posicionando para ser um pré-candidato à presidência da República. A sua candidatura e pré-candidatura ao Senado Federal já é dada como certeza, né? Se ele se candidatando ao Senado Federal, já é dado como certeza de vitória por muitos. Claro que não existe em questão eleitoral, aí você não tem tanta certeza, tanta segurança assim, mas são muitos os especialistas que afirmam que se Eduardo Bolsonaro, mesmo que à distância, se candidatar ao Senado Federal, as suas chances de vitória são grandíssimas, considerando que ele foi o deputado mais bem votado do Brasil por algumas algumas eleições consecutivas, mas sempre mantendo aí o deputado mais votado do estado de São Paulo. Então, isso é um trunfo que ninguém consegue tirar da história do Eduardo. Então, é nesse contexto que eu acredito que ele faz essa afirmação. Caso haja uma designação do seu pai, o Jair Bolsonaro, então ele assume esse posicionamento. Mas ainda que haja um indulto por parte do futuro presidente aí a partir de 2027, de 1º de janeiro de 2027. Eu não sei se isso impacta diretamente ao caso de Eduardo Bolsonaro, porque o outro pilar desse caso permanece no poder. Você, Dávila, Eduardo Bolsonaro seria um nome para unir a direita? Caniato, Eduardo Bolsonaro é uma pessoa que tem capacidade para se candidatar pelo bem que ele quiser. Ele já é um homem público, como bem disse o Kriegner, foi o deputado mais bem eleito do país. Hoje,
O pai dele mesmo, nesse último domingo, disse que é preciso conquistar cadeiras no Senado e na Câmara, 50% do Senado e da Câmara, e hoje a pré-candidatura dele aqui ao Senado de São Paulo, anunciada, e ele já dispara na frente como favorito. Agora, o que ele está dizendo é que ele pode vir a disputar a presidência da República. Vários nomes da família Bolsonaro vêm sendo testados nas últimas pesquisas, principalmente Michele e Eduardo, são os dois nomes testados, porque Flávio já disse que quer disputar o Senado pelo Rio de Janeiro. Portanto, é hora de se testar nomes, mas o recado do ex-presidente Bolsonaro, neste fim de semana, de que é preciso focar a atenção no Congresso Nacional, me parece que é a palavra-chave hoje para focar na eleição do Senado e da Câmara. É óbvio que podem abrir possibilidades, principalmente se o nome de Eduardo Bolsonaro subir bastante nas pesquisas e se tornar competitivo. Pode vir a ser mais um nome a disputar esta candidatura presidencial. O fato é que hoje a prioridade, como bem indicou o ex-presidente, deveria ser o Congresso Nacional. Mota, poderia haver uma convergência de apoios da direita, olhando para o nome de Eduardo Bolsonaro, ou você acha que ele talvez seja uma figura mais ligada à família e, por essa razão, estimularia outros grupos políticos da direita a lançarem seus próprios nomes? Eu acho que tudo vai depender do contexto, e um grande elemento desse contexto é a decisão que vai ser tomada por Tarcísio de Freitas, se será candidato a presidente ou se vai concorrer à reeleição como governador. Se Tarcísio for candidato ao governo do Estado, o cenário muda muito. Existe, sim, a oportunidade de Eduardo Bolsonaro ser um nome que faz a diferença. Mas isso não depende só de Eduardo Bolsonaro, não depende só do desejo do eleitor, infelizmente. Mas esse ponto que o Mota destaca é fundamental nessa avaliação no radar dos partidos políticos, né, Kriegner? Porque se Jair Bolsonaro indica o filho, digamos, Tarcísio estaria de mãos atadas, só poderia sair ao governo do Estado. Aí se ele rompe com Jair Bolsonaro e diz aos republicanos, não, também sairei à presidência da República, aí dividiria um grupo que, em tese, poderia, em algum momento, apoiar Tarcísio de Freitas se Eduardo não saísse candidato, né? Então, eu acho, me parece pouco provável que Tarcísio embarque em uma candidatura à presidência se Eduardo também decidir concorrer. Exato, Caniato. E o próprio governador Tarcísio já falou repetidas vezes que os planos de 2026 vão ser direcionados aí pelo presidente Bolsonaro, ou seja, ele tem a vontade, o compromisso dele ele é pré-candidato à reeleição como governador do estado de São Paulo, e toda vez que aventam a possibilidade de uma candidatura à presidência, ele diz que está ali no mesmo, o candidato dele é o presidente Bolsonaro, né, e vai andar junto. Então eu acho muito difícil a possibilidade de uma ruptura, mas também percebo cada vez mais nas ruas e também dentro aí de conversas com políticos uma resistência a qualquer um que tenha um sobrenome Bolsonaro como sendo o cabeça de chapa, ou seja, sendo aquele candidato principal. Indicar o Eduardo Bolsonaro talvez não seja a melhor das opções, não por uma questão ideológica, uma questão de programas ou alguma outra coisa, mas simplesmente porque existe sim uma parcela da população que não desejaria votar em um principal candidato ali, sendo alguém da família Bolsonaro. Concorda, Dávila? Essa lealdade de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro o impediria de disputar caso Eduardo fosse o escolhido pelo pai? Ou você acha que caso o pai escolha Eduardo, aí Tarcísio ficaria inclusive mais à vontade para tomar uma decisão, inclusive disputar a presidência? Nós temos de levar em consideração duas coisas desse contexto político. Primeiro são os outros partidos, não é só a vontade de um candidato. Os outros partidos podem falar, com esse candidato nós fazemos aliança, com esse aqui nós não fazemos aliança. Segunda coisa é ver com as pesquisas, nós temos de olhar dois números importantes. E o número mais importante nessa pré-candidatura não é quem está na frente, é o índice de rejeição. É muito mais difícil reverter índice de rejeição do que subir na aprovação. Você vai ficando mais conhecido, você vai tendo uma aprovação maior. Mas se o seu índice de rejeição é muito grande, isso determina um teto que essa candidatura pode crescer.
Então, é preciso olhar esses indicadores. Porque se o índice... Alguém pode estar hoje em segundo lugar nas pesquisas, mas com enorme índice de rejeição. Significa que vai crescer muito pouco. Então, é preciso olhar índice de rejeição e capacidade da articulação dessas grandes alianças partidárias, porque isso vai definir os palanques locais, como nós sempre dissemos aqui nos Pingos nos Is. 26 é uma eleição não só para presidente da República, é para os governadores estaduais, para o Congresso Nacional e para as Assembleias Legislativas. E isso conta muito. Não esqueçam que partido político ganha dinheiro com o número de deputados eleitos, e isso é fundamental para as siglas. Então, tem uma equação por trás disso. Por isso que não é tão simples como olhar e falar assim, escolhemos esse candidato A ou B. Depende dessas costuras.